Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e de 1 côvado e meio sua largura, e sua altura de outro côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por de dentro e por de fora, e fez-lhe uma borda de ouro em derredor. Fez-lhe também de fundição 4 anéis de ouro a seus 4 cantos, em um lado 2 anéis e no outro lado 2 anéis. Fez também as varas de madeira de acácia, e cobriu-as de ouro, e meteu as varas pelos anéis aos lados da arca, para levar a arca. Fez também a coberta de ouro puro, seu comprimento de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Fez também os 2 querubins de ouro, os fez lavrados a martelo, às 2 extremidades do propiciatório, um querubim desta parte a um extremo, e o outro querubim da outra parte ao outro extremo do propiciatório. Fez os querubins às suas 2 extremidades, e os querubins estendiam suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, e seus rostos um em frente do outro, até o propiciatório os rostos dos querubins. Fez também a mesa de madeira de acácia, seu comprimento de 2 côvados, e sua largura de 1 côvado, e de 1 côvado e meio sua altura, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma borda de ouro em derredor. Fez-lhe também uma moldura ao redor, da largura de uma mão, a qual moldura fez a borda de ouro ao redor. Fez-lhe também de fundição 4 anéis de ouro, e os pôs aos 4 cantos que correspondiam aos 4 pés dela. Diante da moldura estavam os anéis, pelos quais se metessem as varas para levar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia para levar a mesa, e cobriu-as de ouro. Também fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, seus pratos, e suas colheres, e suas tigelas e suas bacias com que se havia de fazer libações, de ouro fino. Fez também o candelabro de ouro puro, e o fez lavrado a martelo, seu pé e sua haste, seus copos, seus botões e suas flores eram do mesmo. De seus lados saíam 6 braços, 3 braços de um lado do candelabro, e outros 3 braços do outro lado do candelabro. Em um braço, 3 copos em forma de amêndoas, um botão e uma flor, e no outro braço 3 copos em forma de amêndoas, um botão e uma flor, e assim nos 6 braços que saíam do candelabro. E no candelabro havia 4 copos em forma de amêndoas, seus botões e suas flores, e um botão debaixo dos 2 braços do mesmo, e outro botão debaixo dos outros 2 braços do mesmo, e outro botão debaixo dos outros 2 braços do mesmo, conforme os 6 braços que saíam dele. Seus botões e seus braços eram do mesmo, tudo era uma peça lavrada a martelo, de ouro puro. Fez também suas 7 lâmpadas, e seus tenazes, e seus apagadores, de ouro puro, de 1 talento de ouro puro fez, com todos os seus utensílios. Fez também o altar do incenso de madeira de acácia, 1 côvado seu comprimento, e outro côvado sua largura, era quadrado, e sua altura de 2 côvados, e suas pontas da mesma peça, e cobriu-o de ouro puro, sua mesa e suas paredes ao redor, e suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 anéis de ouro debaixo da coroa nos 2 cantos aos 2 lados, para passar por eles as varas com que havia de ser conduzido, e fez as varas de madeira de acácia, e cobriu-as de ouro. Fez também o azeite santo da unção, e o fino incenso aromático, de obra de perfumista. Igualmente fez o altar do holocausto de madeira de acácia, seu comprimento de 5 côvados, e sua largura de outros 5 côvados, quadrado, e de 3 côvados de altura. E fez-lhe suas pontas a seus 4 cantos, os quais eram da mesma peça, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, caldeirões, e tenazes, e bacias, e garfos, e pás, todos os seus utensílios fez de bronze. E fez para o altar a grelha de bronze, de feitura de rede, que pôs em sua borda por debaixo até o meio do altar. Fez também 4 anéis de fundição aos 4 extremos da grelha de bronze, para meter as varas. E fez as varas de madeira de acácia, e cobriu-as de bronze. E meteu as varas pelos anéis aos lados do altar, para levá-lo com elas. Oco fez, de tábuas. Também fez a pia de bronze, com sua base de bronze, dos espelhos das que vigiavam a porta do tabernáculo do testemunho. Fez também o átrio. A parte sua as cortinas do átrio eram de 100 côvados, de linho torcido, suas colunas 20, com suas 20 bases de bronze, os capitéis das colunas e suas molduras, de prata. E a parte do norte cortinas de 100 côvados, suas colunas 20, com suas 20 bases de bronze, os capitéis das colunas e suas molduras, de prata. A parte do ocidente cortinas de 50 côvados, suas colunas 10, e suas 10 bases, os capitéis das colunas e suas molduras, de prata. E a parte oriental, ao levante, cortinas de 50 côvados, a um lado cortinas de 15 côvados, suas 3 colunas, e suas 3 bases, ao outro lado, de uma parte e da outra da porta do átrio, cortinas de 15 côvados, suas 3 colunas, e suas 3 bases.
Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho torcido, e as bases das colunas eram de bronze, os capitéis das colunas e suas molduras, de prata, também as cobertas das cabeças delas, de prata, e todas as colunas do átrio tinham molduras de prata, e a cortina da porta do átrio foi de obra de bordado, de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, o comprimento de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do átrio, e suas colunas foram 4 com suas 4 bases de bronze, e seus capitéis de prata, e as cobertas dos capitéis delas e suas molduras, de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor foram de bronze. Estas são as contas do tabernáculo do testemunho, o que foi contado de ordem de Moisés por meio de Itamar, filho de Arão sacerdote, para o ministério dos levitas, e Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez todas as coisas que o Senhor mandou a Moisés, e com ele estava Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, artífice, e desenhador, e bordador em material azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, o qual foi ouro de oferta, foi 29 talentos, e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E a prata dos contados da congregação foi 100 talentos, e 1775 ciclos, segundo o ciclo do santuário, meio por cabeça, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, a todos os que passaram por contagem de idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. Houve também 100 talentos de prata para fazer de fundição as bases do santuário e as bases do véu, em 100 bases 100 talentos, a talento por base, e dos 1775 ciclos fez os capitéis das colunas, e cobriu os capitéis delas, e as cingiu, e o bronze da oferta foi 70 talentos, e 2400 ciclos, do qual fez as bases da porta do tabernáculo do testemunho, e o altar de bronze, e sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. No fim do sábado, quando já começava a clarear para o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, e moveu a pedra da entrada, e ficou sentado sobre ela. A aparência dele era como um relâmpago, e sua roupa branca como neve. E de medo dele os guardas tremeram muito, e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não vos atemorizeis, pois eu sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Ide depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que eu tenho-vos dito. Então elas saíram apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, e correram para anunciar aos seus discípulos. Enquanto elas iam anunciar aos seus discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse: Saudações. Elas se aproximaram, pegaram os pés dele, e o adoraram. Jesus, então, lhes disse: Não temais. Ide anunciar aos meus irmãos para eles irem a Galileia, e ali me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda vieram à cidade, e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então eles se reuniram com os anciãos, depois de decidirem em conjunto, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Falai, os discípulos dele vieram de noite, e o furtaram enquanto estávamos dormindo. E, se isto for ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos manteremos seguros. Eles tomaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito foi divulgado entre os judeus até hoje. Os 11 discípulos se foram para Galileia, ao monte onde Jesus tinha lhes ordenado. E quando viram, o adoraram, porém alguns duvidaram. Jesus se aproximou deles, e lhes falou: Todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Parabéns, você concluiu o Evangelho de Mateus. Vinde, filhos, ouvi a mim, eu vos ensinarei o temor ao Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que ama viver por muitos dias, para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falar falsidade. Desvia-te do mal, e faze o bem, busca a paz, e a siga. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra aqueles que fazem o mal, para tirar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto daqueles que estão com o coração partido, e salva os aflitos de espírito.
Muitas são as adversidades do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. O mal matará o perverso, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma de seus servos, e todos os que nele confiam não receberão condenação. Ensina ao sábio, e ele será mais sábio ainda. Instrui ao justo, e ele aumentará seu conhecimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é a prudência.